Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa do Observatório da Corona Crise. Meu nome é Arthur Henrique, sou diretor da Fundação Perseu Abramo, que nesse esforço de inovar e ampliar a nossa comunicação, nós temos contado com a parceria de valorosos amigos, companheiros, parceiros, que eu quero já de antemão agradecer muito por essa possibilidade da gente estar aqui hoje nesse debate. O 247, o DCM, Diário do Centro do Mundo, e a revista Fórum e a TV PT. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos debater, nós vamos discutir o coronacrise no Brasil e no mundo. E a nossa convidada mais do que especial, que eu quero já de antemão agradecer muito pela presença e pela disponibilidade em estar conosco, a nossa presidenta Dilma, presidenta de honra da Fundação Perseu Abramo, e que sempre está disposta a colaborar, debater, dar a sua opinião, as suas análises a respeito da situação do mundo e da situação do Brasil. E para conversar com a nossa presidenta Dilma, nós temos ilustres jornalistas que eu quero aqui também agradecer a disponibilidade, a possibilidade de estar participando junto conosco. Nós temos o nosso jornalista Florestan Fernandes Júnior, que eu tenho a honra, jornalista e escritor, que eu tenho a honra de estar junto conosco aqui nessa noite de hoje, nesse nosso programa de hoje. Tem passado pelas principais redações de jornais e de televisão, de emissoras de televisão pelo país, recebeu o prêmio Simão Bolívar de jornalismo pelo documentário Cuba, Turismo de Saúde, e além de ser, evidentemente, o filho do nosso saudoso sociólogo e fundador e deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Florestan Fernandes. E também, para nos ajudar nessa tarefa, a nossa companheira Kátia Passos, que é jornalista também, que é uma das, um membro fundadora dos Jornalistas Livres, e é jornalista da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e eu quero, mais uma vez, agradecer muito a presença de todos vocês, a Fundação, através da presidência do Aloysio, implementou essa proposta de um observatório do coronavírus, aprovado pela sua diretoria e pelo Conselho de Curador, para que a gente pudesse debater essas pelo menos as 4 dimensões que nós estamos falando dessa enorme crise que todos estamos passando. A dimensão econômica, a dimensão da saúde, evidentemente, a dimensão social e a dimensão do trabalho. Então, eu quero imediatamente, que, como eu disse, nós temos um prazo bastante exíguo, mais de 1 hora de prazo de programa, passar imediatamente a companheira Kátia Passos para poder fazer a sua primeira pergunta, depois o Florestan. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e todas e um agradecimento especial a todos que estão nos assistindo nessa noite. Muito obrigado. Obrigada, Arthur. Boa noite, presidenta Dilma. Boa noite, Florestan. É um prazer estar aqui com vocês, né? Não vou ficar fazendo muitos preâmbulos para a gente aproveitar ao máximo essa 1 hora que temos aqui com a presidenta, Florestan e Arthur, mas dizer que, em primeiro lugar, agradecer à Fundação Perseu Abramo por ter chamado uma representante mulher dos jornalistas livres para estar aqui com a presidenta, né, nesse momento, e mais do que isso, mais uma trabalhadora do Partido dos Trabalhadores, né, onde eu tenho muito orgulho de, há muitos anos, fazer um pouco, né, de comunicação, contribuir com um pouco e trocar também com a nossa executiva, né, com a nossa história toda e, claro, ter muito orgulho de fazer parte do partido que elegeu a primeira mulher presidenta no nosso país.
Presidenta Dilma, a gente, quando foi convidado a estar aqui com a senhora hoje, Florestan, nós abrimos lá nos Jornalistas Livres uma espécie de fórum para as pessoas fazerem perguntas para a senhora. Só que, como as perguntas inundaram as caixas dos Jornalistas Livres, não é? Eu selecionei algumas, claro, e balizei com que eu também tenho curiosidade em saber nesse momento de pandemia e do Observatório do Coronacrise, e a primeira delas que eu gostaria de fazer a senhora é a seguinte: o Bolsonaro, a gente tem visto aí que ele é esse genocida, esse cara descontrolado. Eu não chamo ele de meu presidente, tá? Quero que a senhora saiba muito bem disso. Ele vem com essas medidas autoritárias todas que a gente viu, que são medidas escravocratas, não é? Dessa elite brasileira que despreza o povo pobre, não é? E, dadas as últimas cenas que justificam esses adjetivos que eu estou colocando aqui para ele, aquela ida ao STF ontem, a questão da manifestação em defesa do AI-5 que ele participou, e não mostrar o resultado de teste, não é, do coronavírus, que a gente tem quase certeza que ele pegou, porque é impossível, cientificamente falando, você está num grupo e contaminar 20 e tantas pessoas da sua equipe e você não ter a doença, não é? A senhora acha, em relação a essa questão toda, que essa ida, por exemplo, do Bolsonaro ao STF, primeiro, os empresários foram manipulados nessa questão, e ponto 2, foi uma surpresa para a senhora essa ida dele ao STF? Está sem áudio, eu acho. Agora está com áudio. Agora eu queria cumprimentar você, Kátia Passos, cumprimentar o Arthur Henrique e o querido Florestan Fernandes, aguardando. Eu acho que esse observatório ele tem uma função importante, que é relatar os últimos acontecimentos e pensar sobre eles. Eu acho que a ida dos 15 empresários das principais associações de classe da indústria brasileira, primeiro ao Bolsonaro e depois ao STF, merece uma análise da nossa parte. Ao Bolsonaro, eles foram, pelo menos pelo que se depreende do que a imprensa diz, e o que se supõe, a partir do que ele fala na reunião com o STF, com o presidente Toffoli, eles foram pedir flexibilização do isolamento. Pelo menos é o que eu entendo. Por quê? Porque os grandes empresários brasileiros tinham sido já atendidos de forma bastante generosa pelo governo Bolsonaro, ao contrário dos micro, pequenos e médios empresários. Os grandes empresários, representando as 15 principais associações industriais do Brasil, eles já tinham recebido 1,2 trilhão de reais, que foram dados aos bancos para fazer aquilo que os bancos devem fazer com recursos do governo, emprestar para as empresas. Ao mesmo tempo, eles receberam também 670 bilhões, que era para conceder empréstimo para lastrear as letras, as operações de debêntures, enfim. Então, eles tinham recursos. Se supõe que eles tenham recursos, em torno de quase 2 trilhões de reais. Quem não tem recursos, e que deve ser enfatizado a partir desta ida, são os micro, pequenos e médios. Não tem recurso para enfrentar a crise. Até porque todos as exigências colocadas são muito similares àquelas colocadas também quando se trata dos R$600 que as pessoas devem receber. Então, os pequenos não recebem recursos suficientes. Isso é importante se constatar como uma preliminar à análise. A segunda questão é a seguinte: então, você tem
uma atitude diferente do governo em relação aos pequenos e aos micros e uma relação generosa em relação aos grandes e aos bancos. Eu não tenho nada contra que se dê recursos para as grandes empresas e para os bancos, desde que se condicione este montante elevado de recursos, 1,8 trilhão, de que se condicione. A Câmara tinha condicionado a emprego. A manutenção dos empregos foi retirado, ou foi o contrário. O Senado tinha, e quem retirou foi a Câmara. Ademais, você poderia exigir que eles dessem como uma contrapartida para qualquer recurso, que eles dessem ações da sua empresa, tal qual, por exemplo, ocorreu nos Estados Unidos, quando Obama, ao emprestar dinheiro para a General Motors, se eu não me engano, recebeu ações em troca, o que levaria, então, a uma negociação, né, vamos dizer, equilibrada a respeito dos empréstimos. Mas o fato, então, que se constata, primeiro, nessa relação governo-empresários, é que os empresários, os grandes empresários, são mais contemplados pelo governo do senhor Bolsonaro e do senhor Paulo Guedes. Os pequenos, junto com o povo trabalhador, né, têm exigências labirínticas, intermináveis e burocráticas para poder receber recursos e, portanto, salvar empregos, considerando, aliás, que os pequenos, micro e médios empresários são os que mais empregam. Esse é o primeiro aspecto da questão. O segundo aspecto da questão é algo que provoca meu estarrecimento, que é o fato de os 15 presidentes de associação e pedir a flexibilização. Não fica em nenhum momento claro que eles estavam pedindo a flexibilização para onde não havia explodido as mortes e a contaminação por coronavírus. Não fica claro. Principalmente São Paulo, posto que São Paulo é um dos centros com maior ameaça, primeiro, de ocupação de leitos de UTI, e segundo, né, São Paulo também tem um alto grau de mortes e da doença. Portanto, por que isso é estarrecedor? Porque mostra uma certa insensibilidade da elite brasileira em relação a mortes, em relação à contaminação pelo Covid-19, uma postura bastante inadequada. Pedir. Outra questão diferente é a questão da ida até o Supremo. Eu acho que na ida até o Supremo, o que dá a entender os relatos é que houve um constrangimento dos empresários e do Supremo. O Supremo levou um chapéu, né? Levou uma passada por cima absolutamente desrespeitosa e inadequada na relação entre executivo e judiciário. Eu acho que esta semana tem várias questões que mostram o caráter dessa crise. Primeiro, esta questão de beneficiar só os mais ricos também está expressa na questão da fila, da necessidade de unificar a fila da saúde privada e da saúde pública. E isso, eu acho que talvez seja o maior indício de que não houve uma ruptura do pacto que sustenta esse governo, o pacto neoliberal com o pacto neofascista. Por que eu digo isso? Porque você não vê, por parte da Câmara, principalmente do senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, nenhuma iniciativa no sentido de propor e de pautar as propostas
legislativas, os projetos legislativos apresentados pelos deputados do PT e de outros partidos também, incluindo o PROS, que conduza à unificação das filas. E a não unificação das filas levará à morte aos mais pobres, porque o que está acontecendo é que na porta do SUS já não tem vagas na UTI. Na porta dos hospitais privados tem vagas na UTI. Se você não unificar, você não terá o uso racional. É claro que o governo da União tinha de ter proposto isso há mais tempo. Mas, na ausência da liderança do senhor Bolsonaro, os senhores governadores precisavam de uma autorização, porque a Constituição contempla a possibilidade de você requisitar recursos privados e depois indenizar os respectivos proprietários. Mas o que está em questão aqui é que a unificação é pré-requisito para o combate efetivo ao número de mortes que se amplia. Quanto mais leitos de UTI, mais você tem a chance de impedir que as pessoas morram. Então, nessa semana, eu acho que é o segundo indício grave, e ele mostra que não foi rompido o pacto neoliberal. Porque o pacto neoliberal, ele, sobretudo, é a visão de que o privado tem absoluta autonomia, mesmo quando a vida está em risco. E isso é inadmissível. A outra questão, que também a gente tem de considerar, e que deriva daí, né, deriva dessa questão de não ruptura do pacto neoliberal, é essa coisa estarrecedora sobre a redução dos salários do funcionalismo estadual para poder emprestar recursos. Veja bem o tratamento diferenciado dos bancos e dos grandes empresários, que, no caso, chegou a quase 2 trilhões, você não pede garantia nenhuma. E ali está o grosso do dinheiro. Dos governadores, que a dimensão dos recursos é muito menor, você vai lá e pede o quê? Que corte o salário do funcionalismo. Como se isso resolvesse a questão pós-pandemia e pandêmica. Não resolve. Esses recursos não são suficientes para resolver aquilo que se apresenta em cenários diferenciados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que varia no caso pessimista, 11% de queda do PIB, no otimista, só 3,1%. E você sabe qual é o pessimista? O pessimista é quando você não faz nada para conter a epidemia. Nós estamos entre dois cenários, entre um cenário terrível, que é ou cai 6,4%, que é o referência, ou cai 11%. Isso significa grande número de desemprego, um desemprego estarrecedor, similar a esse que nós vemos nos Estados Unidos. Bom, diante desse fato, qual é a ação das autoridades legislativas, principalmente o presidente da Câmara? É propor, como pré-condição, cortar salário de funcionário público. Quase 2 trilhões. 2 trilhões vão para banco e para empresa. Não que os funcionários públicos no Brasil não tenham de ter um tratamento de enfrentamento na crise e dar sua contribuição. O que eu acho é que os pesos e as medidas são completamente desequilibrados. Não se pede dos funcionários o que você não pede das empresas, a troco do quê? Aí você vê aquela fala que é muito, eu acho muito grave, entre o CPA, falada por um dos representantes lá da indústria.
A diferença entre CPF e CNPJ. CPF é a vida que nós temos obrigação de apoiar, de acolher, de proteger e impedir que morra e adoeça. Presidente. CNPJ, a gente tem obrigação de salvar quando se trata do seu país, mas não se mede uma coisa com a outra. Sinto informar para o industrial que CPF, diante da crise, diante da vida, da economia, da política, tem prioridade. Presidente, caso o CPF não tenha prioridade, CNPJ não terá nenhuma prioridade. Esse é o grande equívoco. Esse é o absurdo. Hoje, eu encerro aqui, tá, Florestan? Hoje, o Martin Wolf, do Financial Times, escreveu, não é bem bolivariano, Martin Wolf, o grande articulista do Financial Times, escreveu o seguinte, que é uma tolice meridiana supor que há um trade-off entre, dadas as condições da doença, entre o isolamento social e a sua flexibilização e a melhoria da situação econômica. O que ele diz, não há por conta das características da doença. Quem manda nessa história é a doença. O Covid não tem vacina e não tem remédio. Se não tem vacina, não tem remédio, tem de ter isolamento. Níveis de isolamento cada vez maiores, quanto maior for a incidência da pandemia e das mortes, e quanto menor for a nossa capacidade de atendimento na UTI. Pois bem, sai antes, flexibiliza antes para saber o que acontece. Sabe o que acontece? Uma crise prolongada. Uma crise prolongada significa queda da demanda, queda da oferta. Em vez de uma recuperação controlada, mesmo que baixa, você vai ter uma crise profunda, uma depressão, uma recessão. Então, eu acho que nós estamos vivendo 2 genocídios. Um é o genocídio das pessoas nas filas para tirar seus dinheiros, que nunca chega, nunca vem, com esse imenso labirinto burocrático. As empresas também. O outro, esse é o genocídio dos empregos, da economia. Eu acho que não é nem dos empregos, eu falei errado, é da renda, é da subsistência da pessoa. Então, é esse um genocídio. Eles não fazem nada. Nada. A culpa é sempre ou dos governadores, agora do Supremo, né? Também do Legislativo. Nunca o governo federal tem nada a ver com isso. É o e daí. E a outro é esse absurdo que é a forma como eles tratam a saúde. Sem respiradores, sem equipamentos de proteção e, sobretudo, sem teste. Sem teste e querem sair da pandemia. Como é que vão sair da pandemia sem teste? Não tem gestão possível que nos salve. E daí é que eu falo, nós temos um caminho só, o fora Bolsonaro. E, enquanto isso, ter a convicção de que todos nós temos de resistir. E na mão dos que são autoridade, principalmente dos senhores governadores, e dos senhores prefeitos, está a grande contraposição. Obviamente, também senadores e deputados federais. Vamos ouvir, presidente, então, agora o Florestan. Presidenta, nós estamos aí vivendo uma experiência inédita no Brasil de um desgoverno, né? E a gente tem assistido todos os dias a ameaça à democracia, a ameaça ao Congresso, a ameaça ao Supremo, o descaso, o descompromisso do presidente Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. O governo não se preparou para a pandemia, já sabendo que ela iria chegar, não comprou respiradores, não comprou testes,
não deu a mínima bola para o coronavírus e chamando de gripinha, enfim, o descaso que o Bolsonaro vem demonstrando até hoje, andando no meio da população, fazendo manifestações, colocando o país em estado de alerta constante. E utiliza, em todos esses momentos, a ameaça de estar com o apoio dos militares. A senhora esteve no governo, a senhora fez projetos importantes na área da saúde, mais médicos, que faz muita falta hoje, a farmácia popular, né, o investimento no SUS. Eles já estavam desmontando o SUS quando a pandemia chegou. E graças ao SUS, a situação do Brasil não é ainda mais grave, né? Então, como a senhora mesmo disse agora há pouco, nós estamos com duas crises. Uma da ameaça do fascismo e de um golpe de Estado. E a outra, a do coronavírus, que vai impactar na nossa economia lá na frente. O Bolsonaro não tem nem projeto lá para frente, porque a impressão que deu ontem, quando ele recebeu esses empresários lá no Palácio, e que ele voluntariamente saiu caminhando pela Praça dos Três Poderes e entrou lá no Supremo Tribunal Federal, parecia que ele estava lá no condomínio dele, na Barra da Tijuca, e foi conversar com o vizinho, junto com os amigos dele, e falou: dá para você resolver meu problema aí? Né? Enfim, a gente percebe que não há nada, nenhum planejamento, não há uma coordenação, e isso está ocorrendo também no Ministério da Saúde, onde funcionários que estavam lá já há muitos anos estão sendo afastados e militares estão ocupando esses cargos sem nenhum conhecimento da área ou da pasta da saúde. Então, eu pergunto à senhora, é possível, nesse momento, o fora Bolsonaro e perder a atenção no coronavírus? Como é que isso vai se dar? A senhora que conviveu com muitos desses generais que estão no governo dele, a senhora teme o apoio das Forças Armadas a uma aventura com Bolsonaro, a criação de uma dinastia Bolsonaro? Porque se uma ditadura com Bolsonaro, a gente já pode imaginar que vem aí uma repetição do que existe na Coreia do Norte, né? Vai ser a dinastia Bolsonaro. A senhora acha que os generais, os oficiais das Forças Armadas vão marchar com ele nessa maluquice que está sendo colocada todos os dias? Olha, Florestan, primeiro eu espero que não. Agora, o que eu acho que muitas vezes pode acontecer é que eu acho que a alta oficialidade dificilmente embarca numa aventura desse tipo. Mas eu não sei como é que fica o Bolsonaro da baixa oficialidade. E, sobretudo, não sei o que acontece, porque essa questão da militarização ou do armamentismo do Bolsonaro diz respeito também à questão das milícias e da baixa oficialidade. E acredito que, do ponto de vista da ordem, da chamada ordem, que é basicamente a grande preocupação dos militares, tem um lado que é extremamente disruptivo. Não é possível que a violência... Porque o que é o Estado? Uma parte do Estado, nós sabemos, é justiça e violência. A violência, com o Bolsonaro, ela seria privatizada. Se os senhores oficiais, generais e o resto da oficialidade aceitarem algo similar a isso, seria, do meu ponto de vista, até onde eu enxergo, eu acho um autossuicídio, uma destruição da instituição. E você sabe que toda instituição tem um nível alto de preservação, a não ser quando vira Bolívia. Porque virou Bolívia,
O que acontece na Bolívia? A Bolívia, houve uma rebelião dos policiais, assistida pacificamente, calmamente, tranquilamente, pelas Forças Armadas. Mas o grau de institucionalização na Bolívia não era baixo, mas cada país tem a sua história. O nosso tem a nossa história. Acho que, para um país como o Brasil, seria extremamente arriscado uma opção dessas. Porque você não segura um país desse sem um grau de hegemonia. Por isso que eu constatei que era preocupante que o pacto neoliberal com o neofascismo não tinha sido inteiramente rompido. Por isso que é interessante observar que, enquanto isso, o senhor, os representantes da direita e dos conservadores no Congresso votam as pautas mais atrasadas que sustentaram a aliança. No momento em que o mundo inteiro não está votando. Pelo contrário, a grande parte dos economistas estão defendendo políticas de intervenção e de resgate da economia. Haja vista o que fala o Mário Draghi, por exemplo, vou dar um exemplo. Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, defende tanto a emissão de moedas como, quando for o caso, de dívida, para salvar a economia. Bom, os nossos militares, eu acho que diante desse fato, que é uma pandemia crescendo, um aumento do número de mortes, o aumento do número de contaminados, que não podem mais ser escondidos pela subnotificação, porque até a subnotificação, ela deixa entrever qual é o estágio em que nós estamos. Então, qual é a hipótese que eu suponho? Eu suponho o seguinte: para que intervenção militar com a quantidade de integrantes das Forças Armadas dentro do governo? Para quê? Para fazer o quê? A segunda questão é a seguinte: tem limite para as loucuras ao nível das relações externas. A relação do Bolsonaro com o Trump é uma relação, no mínimo, esquizofrênica. E olha que eu acho um elogio chamar ela de esquizofrênica, porque ela é uma relação de submissão total. Total. E nós sairemos dessa pandemia numa clara situação de multipolarização. Não acho que a pandemia vai ensejar um fortalecimento dos Estados Unidos como potência única e hegemônica. Ao contrário. A saída dele da OMS e a forma pela qual ele relacionou com os outros países mostra claramente um certo fracasso no soft power, que é muito característico de perda de hegemonia no plano internacional. Então, acho que os militares também vão ter de levar em conta isso, porque ditadura foi na Guerra Fria, querido. Vai ter um processo ditatorial num quadro de relações democráticas ou abertas internacionalmente? Muito difícil. A terceira coisa é o fato de que esse pacto neoliberal, ele está mostrando todas as suas limitações dentro dessa crise.
E eu acho muito interessante a iniciativa muito pequena, mesmo inócua, dos 30 bilhões lá do Pró-Brasil. É um ratinho parindo outro ratinho. Mas é um rato, não é um gato. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É algo fora do marco neoliberal. Porque o Estado tem de ser um Estado frágil. Esse país é tão interessante que como as Forças Armadas de um país vão defender um Estado fraco? Como? Não, de um país menor, com população menor, território menor e menores riquezas, até nós já convivemos muito tempo com isso. Mas veja você, o que nos mostra a Revolução de 64, entre aspas, que agora virou revolução e não golpe de Estado. O que ela nos mostra? Ela nos mostra algo que eu acho importante. Mostra o Geisel. O Geisel é o oposto do que vinha fazendo o Marechal Castelo Branco, o Figueiredo não entra nessa, desculpa, porque é depois, o Arrastazul. É o oposto disso, porque não segura no país. Ele desfez uma parte importante do que foi feito, isso é algo que tinha de ser olhado com muita paciência. Então, o que eu te digo? Eu acho que, diante desta crise do coronavírus, acho que as consciências tenderão a mudar um pouco. E acho que a visão internacionalista e submetida aos Estados Unidos, prevalecente até então, é importante que se altere. E mais, qual foi a grande realização, hein? Foi vender a Embraer para a Boeing, né? E não deu certo, né? Voltar. Mas eu, inclusive, jamais imaginei que eles autorizariam isso, porque eles sabiam o que era a Embraer. Eles sabiam perfeitamente, sabiam o que era a construção daquele jato de carga, sabiam de que a Embraer era fundamental para todo o controle de satélite. Eu achei surpreendente. Agora, acho que coloca no mínimo, uma ironia na história, né? A Boeing quebrada, porque a Boeing estava quebrada, está quebrada, a Boeing quebrada devolveu a Embraer. E agora eu acho que a obrigação do Estado era estatizar a Embraer, porque eles tornaram a Embraer frágil ao vendê-la. Agora vão ter de retomar a Embraer novamente. Então, você me desculpa, eu acho que você conhece xadrez misturado com aquilo que no interior de Minas chama uma confusão de quatro varas. Eu acho que os militares no Brasil estão num xadrez misturado com uma confusão de quatro varas, sabe? É uma mistura. A conjuntura é absolutamente difícil sustentar Estado mínimo, retirada do Estado da atividade social, retirada do investimento em saúde, saída das políticas de desenvolvimento industrial da área militar. Como é que vai defender isso agora? Todos os países terão de ter programas política industrial. É crime aqui no Brasil ter política industrial, não é crime?
A gente não foi investigado só porque investia, só porque o BNDES investia, nós fomos investigados porque ele investia. Já viraram o BNDES dos avessos. Eu quero ver como é que sai dessa sem Estado Nacional. Eu quero ver. E com política neoliberal não tem jeito. É impossível que os militares olhem para o entorno e não vejam o resto do mundo. Nem os Estados Unidos vai ser assim. Presidenta, posso reforçar essa tese com alguns dados? A tese da Holanda de garantir 95% ou 90% dos salários e da renda nos próximos 3 meses, da Inglaterra com 80%, e da França investir 45 bilhões de euros para manter salários e renda, mostra ou reforça isso que a senhora está acabando de dizer, da importância de se manter a renda, porque é isso que vai fazer com que se consiga, inclusive, garantir o isolamento, porque ele joga muito com essa discussão na população de que as pessoas não podem ficar isoladas porque elas precisam trabalhar para ter renda, mas isso é papel do Estado garantir a renda neste período, principalmente. E se não tem, é culpa dele. Isolamento, né? E outro dado importante, que a senhora falou isso também na primeira fala, o número de negros e negras que morreram do coronavírus subiu de 180 para 930 nas últimas semanas. São 5 vezes. Então, a demonstração de que essa desigualdade racial que ataca, e agora muito mais ainda nas periferias, é que faz com que a gente tenha essa situação que a gente está assistindo nas grandes periferias das metrópoles do país. Mas eu queria aproveitar esses 15 minutos que nos faltam aqui para passar ainda para a Kátia Passos e para o Florestan, mais uma pergunta para cada um, e sendo bastante concisa, a gente consegue aí terminar às 8, conforme prometido para os nossos parceiros. Bom, presidenta, a gente, ainda dentro do espectro do fascismo, a gente não pode deixar de ouvir a sua análise também sobre essa questão da liberdade de expressão. E aí eu estou falando de 2 pontos muito importantes que aconteceram nesta semana. O primeiro deles foi o cala-boca à imprensa que Bolsonaro deu ali no gradil de Brasília, aquele gradil vexatório que os jornalistas são colocados ali em cenas humilhantes, na minha opinião. Aqui em São Paulo também não é diferente, viu, presidente? O Dória faz uma coletiva de imprensa todos os dias ao meio-dia e ninguém tem coragem de questionar o Dória sobre as questões do isolamento social, aquela coisa que ele fica dando voltas, não é, na população mais pobre, primeiro dizendo que a quarentena ia até o dia 11, agora ele estendeu um pouco mais, mas aí isso que o Arthur falou é muito simbólico da questão dos negros que estão na maioria dos extremos da cidade, nas periferias, essas pessoas ficam sem saber o que fazer, isso é uma coisa, é outro assunto, a liberdade de expressão, esse cala-boca, e a questão que eu achei, assim, absurdamente criminosa, a postura da Regina Duarte, ontem, quando deu aquela entrevista para a CNN Brasil, e disse que nós estamos carregando mortos, né, minimizando, inclusive, a ditadura. Eu queria que a senhora fizesse uma análise e nos contasse aí como é que a senhora observa, né, esses movimentos bolsonaristas, fascistas que a gente tem hoje na história do Brasil. Sem áudio. Sem áudio, presidenta. Agora. É muito grave a forma pela qual o Bolsonaro desrespeita, porque não é divergência, ele desrespeita a imprensa, ele desrespeita as pessoas, ele desrespeita de forma, inclusive, grosseira, e há uma tentativa de atemorizar. Essa relação é uma relação muito típica de quem acredita que se divergir dele não é adversário ou não está com uma outra opinião, é inimigo. E inimigo você capute.
você mata. No caso do PT, ele deixou isso muito claro, quantas vezes ele falou que o problema é que se matasse mais 30 mil, etc. e tal, que o problema não foi prender errado, foi não ter matado na hora certa. Então, eu acho que junto com isso, tá? Junto com a forma pela qual ele violenta, porque ele violenta a imprensa. Os jornalistas, independentemente dos seus jornais e dos seus órgãos, eles estão ali fazendo um trabalho profissional. Ele desrespeita esse trabalho. Ele torna esse trabalho objeto de um nível de terror muito grande, principalmente ele abusa das mulheres, ele tem essa postura autoritária de cala a boca, ele tem um desrespeito pela população quando ele fala, e daí? Tá ok? Então, a forma toda é de quase um estupro da imprensa. Bom, eu acho que isso tem uma outra característica, que no caso das mortes, uma certa visão que dificilmente consegue esconder uma certa higienização, uma certa visão de que há pessoas que podem morrer. Afinal de contas, vai melhorar se elas morrerem. Sabe? Tem uma certa visão higienizadora muito típica da ultradireita no mundo inteiro. Foi por isso que também foram lá matar os 5 milhões, ou, aliás, mais de 5 milhões de judeus que mataram. Na verdade, nós estamos vivendo um momento em que toda a defesa do ódio, o estímulo, e aí a imprensa está metida nisso até aqui também, né? O que não libera o Bolsonaro para tratar a imprensa como trata. Nem justifica. Mas é outra questão que a imprensa vai ter um dia de responder por isso. Por ter estimulado o ódio, o preconceito, até o antipetismo. Mas isso é uma questão para tratar depois. Depois não é depois da manhã, não. É para tratar em outra etapa da discussão. Eu acho que nós temos também uma questão muito séria acontecendo hoje. É que certas palavras as pessoas não têm coragem de pronunciar. Lockdown é uma. Vai ter de ter lockdown. Não tem como não ter lockdown. O que você faz no Ceará? O que você faz em Pernambuco? O que você faz no Maranhão? O que você faz na cidade de São Paulo? Vai perder o controle. Se você não fizer lockdown aqui em São Paulo, aí em São Paulo, vai perder o controle. Porque não está diminuindo. Você não tem nem teste para saber direito como é que está a situação. Então, eu acho que fila única, lockdown, a gente tem de começar a centrar fogo em algumas questões, porque elas revelam claramente o caráter de quem está à frente, quem é autoridade. Porque quem é autoridade vai ter de assumir, porque o nível de pressão feito pelos empresários sobre os governadores, os prefeitos, os presidentes, é muito alto. Sobre o Congresso é muito alto. E vai ter de discutir isso e defender. Porque se não fizer, o nível de morte é muito alto. Nós não expandimos o leito. Todo mundo teve problema de leito, com sistemas de saúde mais robustos que o nosso. Eles já tinham desmontado o SUS. Eles já tinham começado a desmontar o SUS. Eles já tinham fragilizado o SUS. Então, algumas coisas
a gente já tinha de estar construindo nessa crise, aproveitando que chegamos depois, aumentado o número de leitos, nós não conseguimos respiradores. Bom, então, eu acredito, assim, seriamente, que é fundamental a gente desmontar certas coisas hoje. Eu fiquei estarrecida no dia que o ex-juiz Moro, ex-ministro Moro, saiu do governo Bolsonaro. Assistindo um programa de televisão, eu vi uma análise que dizia o seguinte: porque o ministro saiu, o dólar vai à estratosfera. O dólar não vai à estratosfera por causa do Moro. O dólar vai à estratosfera por outras razões. Pela nossa crise, pela crise política do governo, ou seja, de quem é o Bolsonaro, porque o Moro não tem importância nessa, ele é uma andorinha que não faz verão. Então, o que isso demonstra? Demonstra uma forçação de barra eterna, uma captura cognitiva da imprensa brasileira, eternamente expressando os empresários privados desse jeito não investem no Brasil. Ora, os empresários privados internacionais não investem em nada atualmente. Todos eles estão correndo para a segurança. Todos eles estão tentando se preservar. E os nacionais, nós vimos eles pedindo para flexibilizar lá com o nosso Bolsonaro. Eu não tenho nada contra os empresários pedirem apoio do governo. Tem de pedir. Agora, eu tenho todo contra eles pedirem para flexibilizar. Só faltou a senhora falar da Regina Duarte agora. Da Regina Duarte? Não merece, né? Não. Deixa eu falar aqui, mas presidente. eu só falei da minimização, Florestan, da ditadura, desse espectro fascista, entendeu? Que, na verdade, engloba toda essa situação aí. É verdade, ela tem isso. O Florestan, que aí ele fecha, a Dilma fecha. Eu acho que o caso da Regina Duarte é lamentável, né? Uma coisa que me chocou muito. Eu trabalhei com ela, conheci ela, não imaginei que a cabeça dela fosse tão pequenininha, né? Tamanho de uma azeitona, e ela ser uma fascista que subiu no palanque das diretas já e, inclusive, participou de viagens a Cuba e teve com Fidel Castro. Enfim, não entendi o que está acontecendo com a cabeça dessa moça não, dessa senhora, né? Mas o que eu queria saber, presidenta, rapidamente, é a questão dos BRICS e da China, porque hoje estava para chegar 500 respiradores em São Paulo, que foram comprados pelo Estado de São Paulo, mas não saiu por conta de determinação do governo da China, por questão de atendimento a outros países e de outros produtos, né? O Brasil vinha firme e forte junto com os BRICS, né? E o governo Bolsonaro fechou tudo com os americanos e esqueceu o resto do mundo. É tudo que o Trump quer, ele faz. A senhora acha que nós vamos sofrer retaliações do governo chinês? A senhora que conhece bem a relação do Brasil com a China, como é que os chineses vão reagir a esses ataques dos filhos do Bolsonaro, do ministro das Relações Exteriores? O que isso vai impactar nas relações do Brasil com o principal parceiro econômico do Brasil, que é o país que mais compra do Brasil hoje, que é a China? Olha, Florestan, eu acho que o governo chinês ele é, sobretudo, realista. Ele vai continuar fazendo negócios com o Brasil, principalmente mantendo os que tem. Não acredito que ele faça uma retaliação no sentido de retirar coisas daqui porque isso aconteceu assim assado. Acho que ele não se aproxima mais, é diferente. Ele não
não tem parceria. Não é o que havia nos BRICS. Né? Nos BRICS, nós fizemos juntos o Banco dos BRICS, nós fizemos juntos o acordo contingente de reserva, que era a variação, que é, na verdade, o acordo contingente de reserva é como se a gente tivesse um fundo monetário, né, dos BRICS. Era um FMI dos BRICS. Tudo isso foi feito num quadro, convidou o Brasil para participar do Banco de Investimento da Ásia, convidou para o Brasil para participar, sempre tinha uma relação muito especial com o Brasil. Por que ele tinha essa relação especial? Porque eles reconheciam que quando nós chegamos ao governo, e mesmo antes do PT chegar ao governo, mas eu vou falar da nossa chegada ao governo, nós reconhecemos a condição de economia de mercado da China, nós, na reunião do clima, na COP15, na Conferência de Copenhague, que os Estados Unidos queriam atribuir o fracasso da conferência aos chineses. Nós, Brasil, tínhamos assumido 36% de redução da emissão de efeito estufa. Os Estados Unidos só assumia 7%. E queria atribuir à China. Por quê? A China era o maior emissor, porque ela estava crescendo, mas ela era o maior emissor em termos de fluxo. Em termos de estoque, o maior emissor eram os Estados Unidos e a Europa. Então, nós nos recusamos a isso, tivemos sempre uma posição muito clara, junto com a África do Sul, a Índia, o Brasil e a China, nessas questões. Eu acho que nós tivemos um papel importante na sustentação da China, no sentido dela se comprometer com o meio ambiente. E foi uma parceria de iguais, de pessoas que se respeitavam. O que acontece hoje? Acontece que a China olha para esse governo e pensa, eles não são eternos, eles passarão. A minha relação com o Brasil é mais longa, é mais importante, é mais estratégica do que só esse governo. Até porque isso é uma questão cultural chinesa. A China olha o tempo da forma como eles olharam ao longo dos milênios da história deles. Eles percebem aquela frase que todo mundo acha muito, muito engraçada, que é uma resposta. Se eu não me engano, eu não lembro mais de quem é a resposta, se é do Deng Xiaoping ou se é do Xu Enlai, eu confundi tudo. Que é sobre a Revolução Francesa, eu acho que é do Deng, que ele diz, eu não tenho distanciamento suficiente para responder sobre o que eu acho da Revolução Francesa. Eles sabem que o governo passa. Eles sabem. Já me concluindo. E aí, eu acredito que eles vão dar um tempo, como a gente diz, nos relacionamentos. Eles estão dando um tempo. E, obviamente, quando você dá um tempo, não significa que eles vão aceitar todos os desaforos vamos dizer, da família. Né? Eles já deram um chega para lá na família. E eles estão, eu acho, inclusive, que a China sempre teve uma relação e uma política externa muito soft. Em algumas coisas ela deu para responder, vocês podem ter notado nos últimos tempos. Eles responderam aos americanos, estão, inclusive, ironizando os americanos, coisa que eles não faziam. Presidenta, desculpa interromper a sua resposta, a sua fala, mas nós estamos com o nosso tempo esgotado, os nossos parceiros têm uma grade. Eu queria muito, muito, muito agradecer a sua presença mais uma vez, a disponibilidade de nos ajudar nesse debate e muito agradecer os nossos jornalistas. Sei que é uma tarefa difícil ali
Muitas perguntas ficaram no ar para serem respondidas, mas eu tenho a certeza que tanto a Kátia quanto o Florestan participaram deram uma importância maior ainda para esse segundo encontro, para esse momento desse programa que a gente realizou. Então, quero agradecer muito em nome da Fundação Perseu Abramo e esperamos vocês no próximo encontro, já que todas as semanas estaremos juntos com 247, o DCM, a Fórum, a revista Fórum e a TV PT. Presidenta Dilma, muito obrigado mais uma vez pela sua presença.